Olá, tudo bom? Esse aqui é o Papo de Estado, o podcast que discute as questões do funcionalismo público, o serviço, a prestação de serviço à sociedade, política e sociedade e cidadania. Esse é o nosso programa. Eu sou Vitor Lins, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, e hoje eu estou com um convidado especial, que é o Pedro Luiz Totti, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social aqui no estado de São Paulo. Não é isso, Pedro? É isso, Vitor. Obrigado aí pelo Falei certinho a sigla? Falou certinho. Eu queria agradecer a vocês aqui pela oportunidade, né? E cumprimentar a todos que estão nos ouvindo aí, estão participando do podcast. Legal. Eu já vou te colocar numa saia justa aqui para começar. A gente gosta de fazer uma brincadeira, né, Vamos Sardinha? lá. Que é assim, vamos conhecer você, para quem estiver ouvindo aqui a gente saber quem que é o Pedro. Então, me conta assim, um pouquinho do que você fez, de como você chegou até aqui. Então, quem é Pedro Luiz por Pedro Luiz? Eita, vamos lá. Maria Gabriela. Então, Vitor, eu sou servidor, né, do INSS há mais de 35 anos. Estou presidente do sindicato, né? E a gente tem uma história de luta no movimento sindical desde a década de 80. Né? A gente já passou pelo governo Sarney, governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. E agora nós estamos enfrentando o governo Bolsonaro e sempre, todos eles, né? Nós nunca deixamos de fazer os nossos embates, né? Levantando as nossas bandeiras e lutando. Então, eu tenho esse histórico, né? Eu comecei minha vida, vamos dizer assim, política no movimento sindical. Eu pulei a etapa do movimento estudantil. Eu comecei a trabalhar já com 19 anos, eu prestei o concurso no INSS e já entrei, já não tinha nem 3 meses, eu já estava numa greve, né? Era uma Começou a trabalhar 3 meses depois fez greve? Nem entrei direito, entrei em 12 de junho. Aí em setembro tinha lá quando a primavera chegar, a Previdência vai parar, né? E aí eu já entrei de cara na greve, depois já comecei a participar do sindicato e nós estamos até hoje nessa luta, né? Enfrentando aí todos os governos, né? Porque não tem governo bonzinho, né? Tem governos que são melhores e outros são bem piores, né? É isso mesmo, né, cara? Tem governos piores e governos bem piores, é isso. Na verdade, assim, o servidor público, ele sempre passou por uma perseguição, né? Assim, todos os presidentes, independente da coloração partidária, assim, a gente sempre teve desafios a superar, né? Sempre tivemos desafios a superar. O serviço público, eu não sei como que isso surgiu na sociedade, mas a gente tem um grande desafio de comunicação, né? Para dizer o que a gente faz, a importância do que a gente faz, né? É verdade. Eu acho que nós temos um papel social muito grande junto à sociedade. E assim, na verdade, assim, eu acho que tem uma disputa que eu acho que ela perpassa por essa questão da direita e da esquerda, que é a defesa do Estado, né? Tem setores aí que a gente sabe da direita que defendem o Estado mínimo, né? Um Estado reduzido. Tem outros setores que vê o Estado que ele tem que ser mais esponjante, tem que ser um Estado desenvolvimentista. Então, eu acho que é essa a questão. E aí, para você ter uma política, por exemplo, a gente olha agora o governo Bolsonaro, que quer privatizar tudo, quer acabar com praticamente o Estado brasileiro, aí, o desmonte que a gente tem assistido, aí ele tem que falar mal do servidor, porque ele precisa colocar esse servidor para fora da casa, né? Porque o que dá sustentação ao Estado justamente são os servidores que estão lá atendendo a população, como nós do INSS, vocês que trabalham auditores da Receita, que fazem a arrecadação, a fiscalização para poder sustentar esse Estado e devolver isso para a sociedade, que eu acho que é essa grande disputa que está colocada. E aí, na época, eu lembro que nós passamos pelo Collor, né? O Collor chamava a gente de vagabundo, né, meu? O caçador de marajás, né? E a gente viu o que deu, né? O cara era um tremendo pilantra, né? E continua sendo, né? Um tremendo pilantra. E foi caçado,
e assim por diante, né? Você Mas eu tocou- acho que a gente precisa mesmo ter um canal de comunicação bastante forte para que a gente demonstre, de fato, a importância dos trabalhadores que trabalham no serviço público no Estado brasileiro, da importância dele social junto à sociedade. É isso, né? Você tocou num ponto interessante. Eu fico pra morrer com políticos que se candidatam dizendo que querem... o cara quer assumir o Estado para acabar com tudo que o Estado faz. Se for para fechar o Estado, o que está concorrendo? O mercado já sabe concentrar a renda. O mercado já sabe fazer isso muito bem. Como assim tirar a função distributiva do Estado, né? Legal. Então é isso, né? Assim, o Estado ele tem que servir justamente como um colchão de amparo para aquelas pessoas que não têm acesso às oportunidades, né? Se não for para ter isso, se for para cortar tudo, por que o cara quer entrar no Estado, né, cara? Então, aquela famosa história, né? Essa questão que o mercado se auto regulariza, algo, para mim, é um engodo, né? Porque, na verdade, você que está aí como auditor, você deve saber muito bem que essa história da lei oferta e procura tem seus limites, né? E aí eu acho que o Estado ele tem que ter uma certa intervenção no mercado, ele tem que ter uma certa... Por exemplo, a gente está vendo hoje, né? Nós estamos com mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Quem que vai... As empresas vão pegar e vão fazer grandes doações. Elas não vão fazer, porque elas visam lucro. Elas não vão fazer isso. Quem faz isso? Quem que tem que sustentar essa população, dar condições de saúde, dar previdência? E aí a questão essencial também, que é alimento para essa população, é o Estado. O Estado tem que dar garantias para a sua população, um mínimo de garantias, né? Não estou dizendo aqui que as pessoas querem privilégio, mas é o mínimo de garantias que tem que dar. E eu defendo esse Estado. Ele não precisa ser um Estado cheio de empresas, não é isso. Mas é um Estado que garanta a educação, o que está na Constituição, a Constituição Cidadã de 88, né? O que está lá. O Estado tem que garantir isso para nós. E aí a gente vê vários governos, né, que passaram aí com uma lógica de Estado mínimo, Estado neoliberal, né, que acaba fazendo com que o Estado ele seja... A gente tem visto aí, né? O Estado hoje sendo usado, na verdade, ele sendo usado não para a população, mas para benefício próprio ou para a família, né? A família do Bolsonaro, você viu Arthur Lira. Aquela história de orçamento secreto é um absurdo, Nossa. gente. O cara pega, distribui dinheiro para quem ele quiser e não presta conta para ninguém. Não existe prestação de contas. É um absurdo, né? A gente tem visto coisas aí lamentáveis. Olha, você que é da Previdência, né? da Seguridade Social. O Guedes, em 2019, fez um chamado à população brasileira, fez um apelo à população brasileira, dizendo: pense nos seus netos, que vão se aposentar um dia. Né? Ele falou assim: se a gente não fizer reforma, o seu neto não vai poder se aposentar. Vai tudo quebrar. Ele queria... Era 1 bilhão que ele queria? Ele queria... Na verdade, ele queria... Era um processo Ele tinha um valor. Ele falou que era 1 bi. Era 1 bi? Eu acho que... Eu não lembro... Ele falava toda hora um valor lá. Já passou... Eu lembro que a menina dos olhos dele era o processo de capitalização que ele não conseguiu aprovar. Agora eu não lembro se era um bi. Na verdade, o que ele falou, a reforma que ele fez foi justamente para os netos, para os nossos netos, né, os nossos filhos, não terem previdência. Do jeito que está a previdência hoje, pelas regras que o Guedes aprovou, pelas regras, você não tem mais aquela previdência contributiva. A pessoa tem que contribuir, mas não é mais... Ele acabou com a previdência por tempo de contribuição. Então,
as pessoas que estão entrando agora e as pessoas que estão no processo de transição, aí, que é o famoso pedágio que está sendo pago por muitos aí que já estavam no sistema, as pessoas elas não vão conseguir atingir. A grande maioria, a gente vê lá na Previdência, as pessoas vão ter que ter idade, e você sabe que a idade ela era 65 anos para você ter a idade, e você tem que ter no mínimo 20 anos de contribuição. Isso, aí você faz a média, e você, por mais que você tenha as contribuições, a gente percebe hoje, analisando as pessoas que vão buscar a Previdência, elas não conseguem chegar para ter uma aposentadoria integral, por exemplo, ter 40 anos de contribuição além da idade. Ninguém atinge isso. Ninguém atinge isso. Porque ainda mais agora com a reforma trabalhista, com esses trabalhos intermitentes, o cara tem assinado uma coisa, é muito picada a carteira das pessoas. Então a gente percebe que as pessoas chegam lá com 60 anos, 50 e poucos anos, e ele não atingiu 20, 25 anos de contribuição. Aí o que ocorre? Não vai ter direito. Então a hora que ele chegar na idade dele, a hora que ele for ver as contribuições dele, não vai ter. E isso vai acontecer algo muito parecido com o que aconteceu no Chile, né? Só que lá eles capitalizaram tudo, né? E o Chile, se você não sabe, é um dos países que tem o maior índice de suicídio na velhice. Olha. Porque os velhos chegam na velhice, eles não têm aposentadoria, aí os filhos eles têm que acabar sustentando os pais, né? E eles se sentem incômodo para a família, e aí eles fazem, tipo assim, eu vou fazer um favor para vocês. Vai ruindo a dignidade da pessoa por dentro, né? Vai ruindo a dignidade e o cara só vai sentindo um peso, né? Vergonha, constrangimento, né? E o INSS, inclusive na reforma do Guedes, ele mexeu também nos benefícios assistenciais, né? No amparo idoso, diminuindo valores e assim por diante, esticando a idade. Aí o que acontece? Aí chega lá, a pessoa vai chegar com uma certa idade, não vai ter direito à aposentadoria, vai buscar um benefício assistencial. É aquela frase lá, né? O pessoal faz um meme do Guedes assim: se vocês morrerem, o país decola. É um lastimável negócio desse, né? Eu não consegui achar aqui o valor lá. Que o Guedes sempre falava, eu quero tanto. Ele falava assim, ó. Ele chamou a sociedade brasileira para dizer, né? Pense no seu neto quando for se aposentar. Tenha empatia pelo seu neto. Não queira a sua boquinha. Pense no seu neto. É o que ele dizia, chamava de boquinha, né? Se aposentar, né? Aí ele falou assim, a gente precisa de tanto de dinheiro. E aí eu lembro que até ele falava umas coisas assim, meio sociopata, assim, sem empatia com ninguém. Do tipo assim, eu quero tanto. Quer melhorar pro empregado doméstico? Então vai ter que tirar do militar. Quer dar para ele pro militar, tem que tirar do rural. Mas eu quero tanto. Ele tinha lá o valor dele, que ele queria de fazer de poupança. E aí depois que fez a Previdência, ele mesmo assumiu. Dei tudo para banco, para quitar, amortizar uma dívida pública que vai rolando. Ele mesmo produz mais dívida, aí fica uma loucura. É uma dívida que não. Que é só indivíduo Estado sem ter retorno para a população, uma loucura. O Guedes fez uma engenharia aí, porque o principal motivo da reforma é dizer que ela era deficitária. E, na verdade, a Previdência não é deficitária, né? Você sabe, né? Lá na Constituição tem o escopo, né? Do que é o custeio da Previdência Social. Não é só folha de pagamento, né? Tem a contribuição social sobre o lucro líquido, tem a questão dos jogos, né? De azar, que tem as lotéricas. Então, você tem todo um arcabouço lá das contribuições que vão para o orçamento da Seguridade Social, que aí é a Seguridade Social, a saúde, previdência e assistência. E esse orçamento, ele é grande. Ele é um orçamento robusto. Aí o que o Guedes faz, né, na reforma? Ele pega o que ele pega? Ele diz o seguinte, olha, tá deficitário. Ele vai lá, faz as contas para mostrar, que você sabe, né? Aí faz aquelas contas fictícias, né? Para demonstrar que havia um rombo.
E aí, para poder conter o rombo, ele fala assim, vou retirar todos os direitos. Aí o que acontece? Quando você começa a tirar direitos, e aí você faz uma reforma trabalhista que você tira também, você tira e coloca muitos trabalhadores na informalidade, e a gente sabe que a informalidade acaba não contribuindo para a Previdência, aí você tem uma imensidão de pessoas que vão chegar na velhice sem nenhum tipo de amparo, porque a pessoa não contribuiu, não tem contribuição. Aí o Estado vai ter que dar conta disso daqui 20, 30 anos. Como é que o Estado vai dar conta disso se nós tivermos uma reforma que quebrou, né? Quebrou esse lastro que você tinha, né? Então, eu acho que o que ele fez, assim, com a reforma, aprofundando a reforma trabalhista do Temer, e depois a reforma previdenciária, ele acabou tirando muita contribuição da Previdência, que lá na frente não vai sustentar. Nós podemos ter uma crise, né? No seu entendimento, ele piorou a expectativa fiscal no longo prazo? Ele piorou a expectativa fiscal do longo prazo e mais, né? Ele piora e a longo prazo, se você começar a olhar, você pode ter daqui 20, 30 anos uma previdência que não se sustente porque não tenha... Se bem que a União, você pode criar custeios durante esse processo, fazer outras reformas, mas a ideia dele era justamente fazer isso, por quê? Porque a ideia dele fundamental era o sistema de capitalização. Ele queria que que a partir desse momento, as pessoas rumassem para a previdência privada, que você tivesse um processo de capitalização e isso ia ser gestado pelos bancos privados, né? Então, a grande sacada dele era essa. Isso não passou, ele perdeu isso, né? A previdência continuou sendo pública, que eu acho que possibilita aí o próximo governo que vier. Eu acho que tem que fazer uma reformulação dessa proposta previdenciária, porque não tem condições de você manter do jeito que está. Como é que faz capitalização, né? Assim, a gente vive num país em que quem ganha mais de 5 mil reais está dentro dos 10% mais ricos. Então, assim, quem são os 30% mais pobres do país? São pessoas que não ganham um salário mínimo. E o Guedes, ele... Capitalizar o quê, né? Assim, o Paulo Guedes, ele deu uma declaração falando sobre educação financeira, do tipo assim, se a pessoa ganha R$1.000, se ela juntar R$50 por mês, dá tanto. Que R$50 por mês, amigo? Aqui em São Paulo, uma família precisa gastar, a família paulista, em média, de baixa renda, gasta em média R$640, R$70 com cesta básica, que é comida, café e papel higiênico. Vai pagar pelo menos mais de uns 200 de aluguel, se for uma família bem simples mesmo. E aí vai ter um ônibus para ir lá vender a bala, vai ter a bala que vai comprar no... Onde que tem R$50, cara, para juntar? Aqui juntar o quê? Então tá bom, recapitulando o que você disse, né? A Previdência Social tem um monte de fonte de custeio, né? A que a gente mais enxerga, porque cada pessoa física lida diretamente com ela, é a sua contribuição na folha de pagamento. Mas as empresas também pagam, as lotéricas também pagam. E aí ele pegou um fator, que é a folha de pagamento. Exato. Que dá para você fazer uma mentira perfumada bacana, né? Porque assim, se é nesse que vai depois se aposentar, se é nisso que você contribui diretamente, vou começar a espelhar isso, colocar isso de um lado e o que você vai receber de um lado, esquecendo toda a sociedade, né? O resto que ela paga. Exato. E faz essa conta. E aí vai dizer que a Previdência não vai ser superavitária. É isso, né? É isso. Mas aí eu pergunto, uma Previdência precisa ser superavitária? Não. Assim, precisa. A gente tem que decidir. A gente quer cuidar dos idosos ou não quer? Se a gente quiser cuidar dos idosos, se isso for um princípio da nossa sociedade, não tem que fazer conta. Tem que pegar imposto. O orçamento inteiro do país tem que ser equilibrado. Mas a conta da Previdência Social em particular, não necessariamente. Não necessariamente. É aquela coisa, olha só. Tem uma discussão bastante... os teóricos que discutem aí a questão previdenciária, tudo. Tem muita gente que hoje, por conta da modernização, do alto grau de tecnologia das empresas, a gente está tendo muitas empresas hoje
principalmente empresas de TI, que você tem 2, 3 funcionários e um alto faturamento. Então, tem uma discussão hoje, eu acho que é algo que é para ser discutido, de você buscar fontes também na questão do faturamento da empresa, de ter um desconto para a Seguridade Social. Que eu acho que é interessante, porque, na verdade, você pega, por exemplo, os bancos. Se você pegar os bancos há 30, 40 anos atrás, eles tinham lá quase... Aqui no estado de São Paulo mesmo, eu lembro, acho que tinham mais de quase 200 mil trabalhadores bancários. Hoje você não chega a 40, 60 mil por conta da tecnologia. Você não precisa fazer grandes contratações. E aí, evidentemente, que você diminui o desconto na folha de pagamento. Então, você tem que se atualizando também por conta das tecnologias. A gente vê portos hoje, alguns portos aí funcionando. O guindaste põe, vem o caminhão, você quase não vê mais trabalhador ali, né? Então, é tudo automatizado. Então, há uma discussão muito forte. Eu acho que isso tem que ser discutido lá na frente, quando a gente for rever essa questão da reforma, porque vai ter que ser revisto. Reforma trabalhista, reforma previdenciária. O governo que entrar vai ter que rever essa situação, e tem que rever mesmo, reformular isso, e tem que fazer uma discussão de colocar outras coisas no custeio da Seguridade. Eu fico assim, eu fico para morrer com esse tipo de cálculo fiscal, assim. Vamos pensar na Seguridade como um todo, né? É isso, a gente... Vamos pensar o cidadão que tá ouvindo a gente aqui. Vamos pegar um idoso que ficou na informalidade, não contribuiu, ou que ele tenha, sei lá, não tenha... Não foi uma pessoa ambiciosa, foi uma pessoa muito moderada, fez a arte dela na praia, fez as coisas ali e tal. E agora ela tá velha. Tá mais velha, tá madura, e ela não fez o colchão dela. Você acha que essa pessoa tem que passar fome? Assim, essa é uma pergunta para quem tá pensar. Ela tem que passar fome? Porque se... Eu não conseguiria dormir em paz dizendo que deixa para lá essa pessoa agora. Eu não sou desse tipo. Então, assim, não sei se tem que pensar em ser superavitário. É claro que é super justo que quem contribuiu mais merece ter um colchão melhor. Sim. Mas a gente vai desamparar completamente. Vamos pensar assim, ó, nos absurdos que podem ser esse tipo de pergunta do tipo, tal coisa tem que ser superavitária. Vamos pensar assim, o orçamento para o SUS de tratamento de oncologia, câncer, tem que ser superavitário? Você só vai tratar quem tem alguma chance de depois entrar na população economicamente ativa? Tem que ser superavitário em quê? Como assim? Então, assim, a gente fecha o SUS para as pessoas que já se aposentaram, porque não vai... É isso? É essa que é a loucura que a gente está entrando? O Estado brasileiro não pode trabalhar com essa lógica de ser superavitário. O Estado brasileiro tem que ter as contas equilibradas, isso sim. Mas principalmente na área social, porque, na verdade, quando a gente fala de superavitário e a gente olha para a educação, para a saúde, para a previdência, nós não podemos achar que isso é despesa. Isso é investimento. Nós temos que pensar que essas áreas é investimento, porque nós estamos investindo nas pessoas, no ser humano, no povo brasileiro. Né? É isso que nós estamos. Né? Então, o Estado ele tem que investir, porque se ele quiser ter um trabalhador melhor, em condições melhores, qualificado, ele tem que dar educação. Um trabalhador que não se afasta, ele tem que dar saúde. Né? E quando ele chegar no período que ele precisar ser acolhido pelo Estado por conta da sua velhice, da sua aposentadoria, ou tiver que ter um amparo ao idoso, qualquer coisa que o sustente, ele é importante também, porque a gente sabe que mais de 60% dos municípios aqui do Brasil, principalmente os pequenos e médios, a economia gira por conta da aposentadoria dos velhinhos lá. Então, o município acaba girando, a economia do município é o supermercado, é o açougue, é o empóriozinho que está lá, que é o aposentado que vai lá e gasta e faz o município girar. Isso é estatístico. Mais de 60% hoje dos municípios no Brasil, de pequeno e médio porte, são basicamente sustentados pela Previdência. E isso é importante para nós? Claro que é.
Porque faz a economia girar, faz a bola virar, né? E aí, quando você pega e ataca esse tipo de coisa, faz com que o aposentado não consiga... A pessoa, quando chega na velhice, não consiga sua aposentadoria, não consiga ter seu benefício. O que você faz? Você vai criando, na verdade, você vai criando um estoque de pessoas idosas e a tendência o que é? Deixa lá, deixa num canto, não cuido, não faço nada. Mas nós não podemos ter esse nível de compreensão, não, isso é inaceitável, né? Nós temos o ser humano, ele tem que ser tem que ter humanidade, né? Com todos, né? Desde a criança, é uma coisa, né? Eu estava vindo aqui para São Paulo de Piracicaba, tal. Eu sou do interior, né? E a gente vê, eu peguei a Avenida do Estado ali. Passou as capivarinhas assim do lado lá? Então, do carro? É. Não tem as capivaras que atravessam a rua assim? Em Piracicaba? Ah, tem. Lá em Piracicaba tem. Tem alguns lugares lá, tem que... À noite, às vezes, elas ficam ali, né? As capivaras cruzam lá o rio. E eu tava passando aqui, e lá a capivara, aqui você vê um monte de gente pedindo. A quantidade é muito grande, gente dormindo na rua, mulheres com criança no colo vindo pedir. E não é um sinal só, é todos as paradas de sinal que a gente... O prefeito de São Paulo, Covas, né, na ocasião da pandemia, ele autorizou os acampamentos nas praças porque ficou uma situação sustentável. Não havia o que fazer. É muito triste isso, né? E a gente vê, né, essas coisas ocorrendo, e aí a gente pegando agora um gancho aí, na Previdência Social hoje, no INSS, nós tivemos... na Previdência, quando o Bolsonaro assume, eles bateram no peito, né, e diziam o seguinte: nós vamos colocar tudo de forma virtual. Tudo de forma virtual, não vamos precisar mais fazer concurso público na Previdência e vamos colocar tudo virtualmente para ser concedido de forma rápida e tal. Então, ele praticamente... E aí, com o advento, quando surge a pandemia, ele aproveita e acelera esse processo. E hoje nós temos, na Previdência, para você ter uma ideia, nós temos mais de 80% do nosso atendimento de forma virtual. E aí, e nós temos quase 2 milhões de benefícios e processos parados lá, precisando ser analisados. E aí, o que o governo faz? Ele dificulta por conta do acesso, e a gente está passando por todo esse período de recessão e a Previdência acaba sendo um local muito procurado, e aí ele dificulta o acesso. O acesso via a internet, muita gente não tem internet, não tem celular, a pessoa o site não é de fácil compreensão. Se a pessoa não tiver um mínimo de conhecimento de informática, você não consegue fazer uma solicitação de um benefício. Então, eles dificultaram o acesso, e criaram uma fila virtual gigantesca. E em contrapartida, nós tínhamos em torno de 35 mil servidores, nós perdemos dessa mão de obra nossa... No prazo de 6, 7 anos, nós perdemos cerca de mais de 10 mil servidores, quase 15 mil. Hoje nós estamos com 19 mil servidores lá. Nossa, e zero expectativa de repor, né? Não, zero expectativa. E assim, num período de crise, que as pessoas tentam buscar seu benefício, vira e mexe, rapaz, eu tenho amigos, colegas que ficam ligando, estou com meu benefício lá. E aí ele criou uma fila única, né? Então, você dá uma entrada, então o seu benefício pode ser analisado, nós estamos aqui em São Paulo, pode ser analisado lá em Presidente Prudente, em São José do Rio Preto, na caixa do servidor que cair, ele vai analisar. Como que você avalia isso? Melhorou? Então, Sim, em qual medida? Como é que... Então... Vamos entrar nisso então. Estamos agora na pasta das filas do INSS, não é isso? Isso. Tá bom. Como que era antes? Por dentro... E como que isso era para a sociedade? E como que agora, por dentro, como que está para a sociedade? Então, olha, não tem como não fazer uma comparação. Nos governos progressistas aí, do Lula, da Dilma, do PT, eles, assim, a gestão
ela foi muito melhor. Nós chegamos a ter benefícios, principalmente a aposentadoria por idade, que era concedida em 30 minutos mesmo. Olha... Era 30 minutos. Tinha um benefício que o cara chegava no balcão lá e era atendido. As filas da perícia médica chegou o cara, em 5 dias. Eu trabalhei 30 anos, eu quero aposentar agora, em 30 minutos agora. Não, é legal. Tô doido pra ir pra casa. E tinha situações que a pessoa tinha o direito, a gente mandava uma carta na casa da pessoa, dizendo assim, olha, você tem seu direito, tal, se você quiser exercer esse direito seu de se aposentar, ou por idade, por tempo de contribuição, vá na agência da Previdência, né? Faça um agendamento e a gente vai fazer a análise e a concessão desse benefício. Tinha, inclusive, isso. Agora que está tudo na internet, supostamente você acha que vai ser mais fácil, mas... De fato, nós temos um cadastro na Previdência hoje que ele não é um cadastro totalmente confiável. Então, criou-se essa fila, muito por conta... Por que o cadastro não é confiável? Me explica. Porque tem muitas coisas. Por exemplo, eu pego a tua carteira de trabalho. Então, tem carteiras de trabalho muito antigas, tem vínculos da década de 70, de 80... e que elas não aparecem no cadastro, não foram lançadas. Então, por exemplo, você, Vitor, chega lá para mim, eu pego tua carteira de trabalho, pego lá o cadastro, que é o CNIS que a gente olha, vê, e aí eu vejo que na sua carteira tem um vínculo que não está aparecendo lá, que é antes dos acertos cadastrais. Aí eu vejo que tem um vínculo. Aí o que eu faço? Eu pego a tua carteira, vou lá e lanço aquele vínculo, para você poder ter o direito. Então, é isso, né? Então, as filas, a tendência da fila acaba... a tendência é crescer, porque você... Olha, para você ter uma ideia. Os servidores do INSS começaram a trabalhar em casa. Aí nós tivemos um aumento de produtividade em torno de 30%. Por que aumentou a produtividade do servidor? Então, quer dizer que o servidor trabalha mais em casa e lá na agência, não é. O equipamento do servidor na casa dele é melhor, a internet é melhor, né? A internet dele gira muito mais rápido, enquanto lá a internet no INSS, toda hora o sistema cai, não funciona, trava, porque não foi feito nenhum tipo de investimento nessa área. Aí o servidor consegue, claro, ele chega na casa dele, tem tudo lá, ele consegue fazer muito mais rápido, aumentou a produtividade, mas em contrapartida a demanda é muito grande e aumentou. Tem uma demanda represada que a gente não consegue identificar, porque o cara não consegue acessar os sistemas, ele não tem conhecimento, e aí o INSS começou a colocar uns robôs aí para fazer a triagem, para ver se os seus documentos estavam certos lá, né? E aí faltou um documento seu lá. Vamos supor lá que você foi lá pedir um amparo e você não estava lá no cadastro único. Aí o robô vai, o que ele faz? Indefere seu pedido. Aí indefere. Aí o que você faz? Aí indeferiu, você vai procurar um advogado, você vai procurar alguém para entrar judicialmente. Aí você tem uma filha na justiça. E assim por diante. Só para você ter uma ideia, a AGU nossa... Você é servidor, você sabe disso também, a AGU nossa, 70% da demanda da AGU é previdenciária. Olha. 70%. Cada benefício que o segurado recorre na justiça, o custo dele para o INSS é 3 vezes maior do que a gente tivesse analisado ali na hora e concedido. Olha, para você ter uma ideia... É um perde-perde, né? Para o Estado, é um perde-perde, né? O cara teve um atraso... O Estado perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro e vai lá. E quem que paga essa conta? A gente mesmo, né? É nós mesmo, né? É nós mesmo. É nós mesmo. É uma coisa absurda. E agora, qual que foi a alteração na política e como que isso impactou na fila? Então, foi justamente isso. Essa inversão, né? De tentar querer jogar tudo pro virtual, né? O atendimento, tirou do presencial. Agora eles estão tentando voltar ao presencial, mas não tem servidor. Se você tira o servidor e bota para atender lá uma demanda presencial, você perde o servidor que estava lá tentando conceder o benefício.
Então, hoje, na verdade, aquela coisa que já disse aqui, o próximo governo que vai entrar vai ter que abrir concurso para contratar médico, para contratar servidor. Eu acho que na tua área também. Então, nós estamos que vai ter que reforçar esse papel do Estado para poder atender a demanda, né? Eu tô no meu trabalho, eu sou do último concurso do meu e eu tô há 10 anos. Olha quantas pessoas se aposentam em 10 anos. Não tem concurso. A galera tá sentindo o peso assim, muito maior do trabalho agora. E nós tivemos em 2006, né, quando formou a Secretaria Federal da Receita, nós tivemos vários fiscais nossos que eram previdenciários que foram... A Super Receita, né? Juntou os fiscais dos dois. Eu era da área da arrecadação. Eu era servidor na época da área da arrecadação, da Previdência. Então, eu entendo um pouquinho do trabalho. Pelo menos da área previdenciária. Como foi essa transição? Pôde escolher? Como é que foi isso? Na época, os servidores eles faziam uma opção. Por ir para a Receita ou ficar na Previdência. Eu optei por ficar na Previdência porque tinha toda essa questão do movimento sindical e a grande maioria estava na Previdência, então eu acabei fazendo uma opção por ficar na Previdência Social. E me conta do seu sindicato, vamos pegar esse gancho. Eu estava vendo aqui no site do sindicato e ele está muito ligado ao nascimento mesmo assim do movimento sindical, né? É um sindicato que entende o propósito da luta. Porque eu vejo muitos sindicatos que eles pretendem ali para resolver assim o problema da categoria e tal, mas aí o sindicato se forma a categoria monta um sindicato para resolver problemas práticos ali, e aí passa um tempo eu converso com sindicatos mais jovens, recém-formados, aí passam uns 7 anos, eles falam assim, pô, a gente tem que começar a se unir com a luta sindical, porque se a gente não briga junto, fica ruim para todo mundo, né? Então me conta assim, fala um pouquinho do histórico do seu sindicato, quem que o sindicato representa e como que ele se insere no movimento sindical como na luta. Vamos lá. O nosso sindicato, ele é o sindicato dos servidores e trabalhadores da Previdência do Estado de São Paulo, como você colocou mesmo no começo da entrevista, Vitor. E nós temos uma experiência muito maior com os servidores do INSS e, recentemente, agora, nós estamos filiando os trabalhadores da SPPrev, que são os trabalhadores que concedem as aposentadorias dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Nós estamos num processo de filiação de 3 meses já desses trabalhadores aí, e a gente já está fazendo um processo de discussão com eles a respeito de pauta. A gente entende assim, é evidente que a natureza do sindicato ela é corporativista, né? Ela tem essa primeira visão de corpo, né? Defender os trabalhadores, as demandas e tal. Agora, nós da Previdência, principalmente que nós estamos ligados muito à questão da Previdência Social, a gente também não pode só se ater lá o reajuste, a discussão da carreira, e assim por diante, né? As condições de trabalho. A gente busca construir e elaborar políticas para as áreas sociais, principalmente na área de previdência social. A gente tem participado durante a greve, participamos de várias audiências públicas no Congresso, né, e no Senado, discutindo a questão da Previdência. E a gente tem uma expertise muito grande nessa questão da estrutura da Previdência, né, na parte de gestão organizacional. E também, né, o fato, e uma outra questão que a gente costuma discutir muito com a nossa categoria, que assim, nós temos essa questão específica da Previdência, mas nós não podemos deixar de olhar a questão social, porque nós estamos dentro da área da Seguridade Social e nós temos que fazer a defesa do Estado, né? Nós temos que fazer a defesa do Estado, um Estado que tenha peso dentro da sociedade, que ele dê as condições de exercer um bom serviço público para a população. Isso a gente faz, nós somos filiados à CUT, né?
nós temos uma visão bastante combativa, né? Em precisar... E aí independe da afinidade política que a gente tenha. Nós já fizemos greve lá com o Collor, com o Sarney, com o Fernando Henrique, fizemos greve com o Lula, fizemos greve na época da Dilma, e fizemos greve agora recentemente contra o Bolsonaro. E a gente não deixa de brigar, né? Vamos brigar, né? E sabendo que a proposta salarial, as propostas da categoria, elas são importantes, mas nós temos que pensar num contexto maior, ter nas pautas também questões que envolvam a sociedade, que envolvam o usuário da Previdência, o segurado, enfim, a população como um todo. Porque você sabe, né? A Previdência, você nasce, você precisa da Previdência, auxílio maternidade. Aí você está lá durante a tua vida, tem lá um acidente de trabalho, você precisa de um auxílio doença, você vai lá e precisa durante a sua vida. Quando você chega na sua velhice, você precisa lá da aposentadoria ou tem um amparo. E quando morre, você deixa a pensão. Então, é uma vida inteira, né? A gente olha a vida inteira da pessoa lá dentro. Então, e nós temos lá 12, 13 benefícios previdenciários, né? E que a gente tem que... O trabalhador da Previdência, ele tem que ter uma visão maior que extrapole, na verdade, a questão da Previdência Social, que tem um olhar para o cidadão. A Seguridade Social é um tema que, assim, juridicamente conheço pouco, mas é um tema que me traz muita afinidade filosófica, assim. Sim. Porque o termo equidade é um termo que foi lançado, até onde eu entendo, foi lançado por um filósofo, é um professor de filosofia de Harvard, chamado John Rawls. Ele escreveu, no ano de 1971, um livro chamado Justiça como Equidade. E aí ele popularizou esse termo equidade, porque até então você só tinha a discussão marxista de igualdade. Igualdade, todo mundo ser igual. E aí ele pegou para diferenciar e falou assim, olha, quando a gente usa igualdade, geralmente a gente está falando de igualdade de resultados, as pessoas terem a mesma coisa. Mas tem uma outra igualdade que é importante, que é das oportunidades. Se a gente tiver as mesmas oportunidades, talvez seja um problema menor se um foi mais longe que o outro. Mas assim, a gente começou de uma base justa, pelo menos. Igualdade de oportunidade. Aí ele chamou isso de equidade. E aí o ponto é o seguinte, ele traz uma discussão interessante, que a gente, quando ele escreve, tinha um debate da direita e da esquerda, que era assim, a direita achava que o quanto cada um ganha na vida, o resultado que cada um chega na vida, é o justo, ponto, acabou, não tem que o Estado fazer nada, se um está lá em cima, outro está menos, não tem problema nenhum, porque isso são... tudo gira em torno de talentos, potencialidades, então vai atrás do seu. Então, a direita achava, entendia que os fatores que levam a gente aos resultados são basicamente talentos. E a gente tem as caricaturas, por exemplo, no caso brasileiro, né? Mas Joaquim Barbosa chegou lá, que era servente da universidade, como que você não chega? Ou então o Silvio Santos foi camelô, como é que você não chega? Tá vendo? Quando o cara é bom mesmo, como é que ele vai? Beleza. A esquerda, por outro lado, quando ele escrevia, dizia que não, os nossos fatores são ditados, os nossos resultados são majoritariamente formados pelos nossos fatores socialmente construídos, né? Assim, eu nasci numa família rica, eu nasci numa família pobre, eu nasci aqui num centro urbano, nasci lá longe, isso. E aí ele pega e meio que rasga essa discussão e fala assim, vocês estão discutindo besteira, porque não importa muito, porque os dois estão certos em alguma medida. O que a gente consegue na vida, quanto que eu ganho, o que eu vou fazer e tal, é óbvio que tem um pouco disso, dessas potencialidades naturais, que antigamente se chamava talentos. Porque, por exemplo, como é que eu posso ser cantor se eu nasci mudo, tá certo? Assim, é óbvio que tem alguns fatores biológicos que determinam, não é? Por outro lado, é óbvio que também faz diferença. Se eu já não nasci mudo e posso ser
disputar um cargo de cantor, é óbvio que é diferente se eu nasci filho do João Dória, que pode comprar meu tempo livre enquanto adolescente para eu ir lá e tentar e não precisar trabalhar, ou se eu nasci o sexto filho de um casal dependente químico, eu tenho que trabalhar desde 14 anos, eu não vou poder ficar brincando de ficar cantando com bandinha por aí para ver se eu consigo alguma coisa, não vai dar. Legal. Só que o ponto seja eu saudável, eu inteligente, eu não eu com dificuldade de cognição, eu saudável ou não, ou seja, eu nasci em qualquer faixa econômica que for, essas coisas explicam onde eu vou chegar. E não tem nenhuma meritocracia para ver quem nasce nessa vaga. É sorteado eu ter nascido, se eu nasci com uma saúde que me capacita, que me permite estar no mercado de trabalho na minha plenitude, ou não, se eu nasci com uma família com grana ou não, isso é distribuído ao acaso. Então, que culpa eu tenho se eu nasci sem nenhum fator desse? Por que eu tenho que pagar o preço? Né? E aí daí que vem a ideia de fazer um seguro. Que sociedade a gente combinaria antes de nascer? É tipo seguro de saúde. A gente paga para não precisar usar. É melhor pagar e não precisar usar, né? Certo. Então, assim, que mundo que eu quero? Vou nascer ainda. Que mundo que eu quero? Eu quero um mundo em que eu pague algum imposto, mas se eu ficar doente, vão me tratar. Se eu ficar velho, vão fazer alguma coisa por mim, né? E é essa que é a noção de seguridade, né? E é isso, né? Assistência social, saúde, previdência. Você levanta uma questão aí bastante interessante, né? Porque se você eu vou pegar um pouco, né? Se você tem um estado que dá oportunidade, por exemplo, das pessoas comerem, das pessoas terem escola, das pessoas poderem crescer, independente do seu credo, da sua raça, da sua cor, mas deixar essas pessoas e chegar lá na frente, cada um, por exemplo, tem lá 30, 40 pessoas que resolveram ser engenheiros civis, mas tem um lá que o cara se dedicou, é um cara extremamente inteligente, ele acaba se sobressaindo. Aí é dele mesmo, mas todos tiveram a oportunidade de ser engenheiros, né? As pessoas tiveram a oportunidade de ir. E assim por diante, né? Em todos, né? Músico, qualquer outra coisa. Mas você tem que oportunizar. Isso, oportunizar. Você tem que oportunizar, né? Dá oportunidade. Dá oportunidade. E aí a própria pessoa ela vai conseguir se desenvolver dentro desse processo. Eu tive em 2017. Eu fui para Cuba. Muita gente pode até arrepiar o pelo aí, mas eu fui para Cuba e estava lá em Cuba, né? Arrepiar o pelo é muito bom. Eu entrei numa loja lá e fui comprar uns souvenirs lá, umas coisinhas, trazer de lembrança e tal. Daí eu tava conversando. Comprou um charutão? Comprei, trouxe. Bom, né? Não sei se você gosta, mas eu gosto de um charutinho. Não sou fumante, minha esposa fuma, mas eu não. E eu gosto de um charuto, de brincar lá, né? De brincar com charuto. De vez em quando é gostoso. E aí eu tava lá em Cuba e eu entrei numa loja, uma atendente lá, e tava conversando com ela. Ela era agrônoma, formada em agronomia, e tava trabalhando como atendente. Daí eu perguntei para ela, mas você tá de atendente, mas você tem uma formação... É que ela não quis, na verdade, fazer continuar trabalhando na área. Mas, assim, você anda em Cuba, dificilmente você vê alguém que não tem nível superior. Todos, né? Encontrei um médico que tinha vindo trabalhar no Mais Médicos aqui no Brasil. Encontrei com ele. Eles são, assim, eles gostam muito de brasileiro lá, são bastante receptíveis. E você vê como que a gente é, né? A gente... essa questão do racismo estrutural, né? A ilha tem lá 90% são negros, né? São pretos, né? E você vê que, assim, são pessoas fantásticas, ótimas. Claro que eles têm alguns lá que tem
que tem críticas ao regime deles, tudo, mas assim, você vê que a grande maioria, na época ainda, quando eu fui lá, acho que o Fidel já tinha falecido, foi em 2017. Os caras têm uma paixão pelo Fidel lá, impressionante, né? Porque as pessoas, assim, que eles passam fome, pelo menos no período que eu fui lá, não vi ninguém passando fome, não vi ninguém dormindo em rua, não vi nada lá. Nada desse tipo. E olha que eu andei no bairro mais pobre lá. E não me aconteceu nada. Era mais de meia-noite, tinha ido lá numa festa que nós fomos lá. Depois a gente saiu a pé, passando pelo bairro lá. Tudo tranquilo, as pessoas respeitam, te ajudam. Achei bastante interessante. E assim, a gente, assim, não querendo trazer, mas olhando um pouquinho, assim, é claro que lá não existe, não sei se você já foi para lá, Nunca mas fui. Lá você não tem supermercado com variedade. Você vai lá, tem um tipo de óleo só, tem um tipo de arroz, né? Carne vermelha você, pelo menos na época que eu fui lá, dificilmente, muito caro. Mas peixe, frango e porco, normalmente é o cardápio deles. Mas, assim, você vê lá foi oportunizado. As pessoas têm condições, do ponto de vista, vamos dizer assim, intelectual, de poder crescer e de poder se desenvolver. Não estou discutindo aqui a questão do regime, né? Não, sim. Mas a questão é você tocou num ponto que é muito... Eu fiquei impressionado com isso, porque... a gente vê aqui, né, no Brasil, se a gente tivesse esse mínimo aqui, a gente não estaria essas coisas absurdas que a gente tem visto e ouvido, gente... Não, então só para concluir esse negócio que você citou Cuba aí, que num rapaz do Manhattan Connection, eu vou tentar falar isso de um jeito apenas descritivo da polêmica que aconteceu. Ele falou, acho que é o Ricardo Amorim, ele falou que em Cuba falta tudo. Aí, vírgula, e ele diz assim, o que tem em Cuba, vai? Para não dizer que não tem nada. Lá tem só educação, saúde e segurança pública. Aí parte da internet falou assim, meu... Então, eu fiquei na casa de era uma casa pousada. Então, o governo fez concessões de algumas pessoas receberem turistas. E eu fiquei numa casa lá. Aí tava eu e meu amigo lá, a gente comprou lá um rum, né? Sentamos lá na varanda da casa. Você gosta rum, charuto, aí sim. Vai no Caribe, tava de calça branca? Não tava. Calça branca? Tava. Aí a gente tava na varanda da casa tomando lá e fumando charutinho. E a gente falando, né? Os problemas do Brasil, a questão de saúde, já vi que eu vou ter que ir pra Piracicaba tomar um rum lá. Vamos lá que eu ainda tenho ainda. Aí sim. Eu trouxe... De Cuba. E a gente falando lá, daí o Miguel chegou. Não, Miguel não, Jesus. Ele chegou para nós lá e falou assim para nós: mas que tanto vocês ficam discutindo saúde, educação, não sei o que, tal. Aí nós falamos, porque isso é um problema nosso lá. Ele falou assim, mas isso aqui não discutimos, nós discutimos outras coisas aqui, né? E as discussões deles são outras, né? As prioridades deles são outras. E, assim, ele não entendia, né? Por que a gente estava falando de segurança, que a gente falava de saúde, educação. Ele falou, mas isso aqui já faz muitos anos que nós temos. Ele não pagava nem água, nem luz, nada lá para administrar a casa dele lá. É bastante interessante. Agora, é evidente, né? Teve um cubano lá que eu estava com um óculos lá, um óculos escuro, que eu comprei desses chinês aí. Aí o cara me ensinou, a gente foi num lugar lá que encontramos ele na rua, ele veio, começou a conversar, a gente queria num determinado local lá e ele nos levou lá, daí no final, abracei ele me pediu óculos. Assim, eles não têm nada de marca lá, então eles são aficionados. Se você chegar com uma camisa da seleção lá, ou do seu time, eles ficam doidos, porque lá é tudo... Não tem nada tem marca, né? Eu nunca fui para Cuba, mas eu estudei russo um tempo. Ah, é? Estudei russo. E aí eu tive uma professora que ela era criança ainda
nasceu lá, né? Ela, criança, pegou uma parte do regime soviético e ela conta que muitas empresas, quando a Rússia, a União Soviética cai e a Rússia abre o mercado, muitas empresas... Perestroika. Muitas empresas falam assim, ó, vão ganhar dinheiro lá de monte. E muitas quebraram lá, não deram certo. Porque o supermercado era como você falou que é em Cuba, né? Assim, não é óleo da marca tal, é óleo. O nome do produto é shampoo. Shampoo. Então, a empresa, por exemplo, de shampoo, vai lá, ela bota um shampoo, bota um preço a mais e bota uma cor, faz um marketing dizendo por que ele é especial. E aí aquelas pessoas que estão acostumadas a comprar shampoo a vida toda, falam assim, não, mas é shampoo, eu não vou pagar mais. É shampoo. É exatamente isso. Eles são bem assim mesmo. Você vê que a gente compra, você pega teste cego, Pepsi, Coca-Cola e essas próprias do supermercado, assim, tipo, tem alguns supermercados que tem o próprio refrigerante cola, né? E aí você faz teste cego, a pessoa às vezes confunde qualquer qual, mas se mas ela tem certeza, por exemplo, que um é melhor que a outra. Exatamente. Então você vê que muitas vezes a gente está comprando mesmo o marketing das empresas, né? É o marketing. É que nem cerveja, né? Você bota lá também, a pessoa nunca sabe. Já vi fazer bastante testes assim também, a pessoa não acerta as marcas. Legal. Vamos voltar aqui para a Previdência, a nossa seguridade. Eu acho que foi daí que você chegou lá no Caribão, né? Legal. Uma coisa que eu acho legal a gente ter aqui de registro, deixa eu falar um pouquinho do que é esse papo de Estado, né, para você. Você falou um pouquinho do INSS, os problemas que passa, você falou da Previdência Social, daqui a pouquinho a gente entra assim, no que mudou para o povo. Beleza, a gente vai conversar sobre a Previdência Social. Há um tempo atrás, eu recebi aqui um especialista em política pública, o nome da categoria. E ele falou sobre gestão do Estado, um monte de coisa. O tema Previdência Social e gestão de política pública são temas da Globo News. São temas da Globo News. Vamos pegar esse café aqui. Obrigado. Obrigado, viu? São temas da Globo News, que é cidadania, política, sociedade e cidadania. Esse que é o tema, né? Sim. E se tem na Globo News, tem público interessado. Só que eu fico pra morrer que a única fonte de informação sobre os temas de política e sociedade são feitos pelos caras da Globo News que não tem nenhum tipo de afinidade com o setor público. Então eles vão tratar tudo como um problema fiscal. Então eu falei assim, pelo amor de Deus, política e sociedade... Porque às vezes é exatamente isso, eu estava vendo assim, eu lembro que, sei lá, na Previdência, na reforma da Previdência, eu passava o dia, assim, um almoço com os auditores, e o pessoal dando opiniões super sofisticadas sobre o problema fiscal, por exemplo. E aí você vê lá, depois na Globo News, está sendo discutido isso. Aí depois você conversa com um policial e ele conta algumas questões próprias lá da segurança pública. Aí você vai à noite na Globo News e está debatendo isso. Eu falei, cara, o que a gente trata tem público de interesse. Só que, e se a gente começar a falar disso, será que vai dar certo ou será que vai dar errado? Esse é o projeto. Porque não é possível que só vai ter voz falando de política e sociedade de quem não tem nenhuma intimidade com trabalhar para a sociedade e cidadania. Olha, Vitor, você está tocando num assunto que eu acho de extrema importância. Porque quando você falou da Globo News, quando você vê as pessoas debatendo na Globo News, são gente com visão de mercado, são gente com visão do setor privado. Uma coisa é você administrar uma empresa privada, que ela tem uma visão de lucro. Ela tem que dar certo. Ela tem que dar certo. Ela faz uma gestão... Ela tem que fazer sobrar, né? Ela tem que fazer sobrar. O Estado... Se sobrar aqui, deu errado, né? O Estado, ele tem que ter uma gestão, mas você não faz uma gestão
que sobre, você faz uma gestão para que dê certo. Dê certo, e aí eu vou dar um exemplo para você. O INSS, a capilaridade dele é gigantesca, né? Então, nós temos lá o Prev-Barco, que você pega um barco, vai 3 dias lá no Rio Amazonas para atender uma população ribeirinha. Olha, que fica isolada. Tem, mas aí esse Prev-Barco, ele vai com vários serviços também, não é só da Previdência. Aí a Globo News perguntaria, mas não está sendo superavitário? Então, aí você pega esse barco, de repente, o custo da gasolina, o custo desse barco para atender meia dúzia de pessoas lá, é importante? É importante do ponto de vista social, ele é extremamente importante para o Brasil, para a sociedade, é muito importante você ir lá atender. Agora, se você pensar em custo-benefício da forma privada, você não colocaria o barco, deixa lá aquele povo lá sem atendimento, sem amparo, sem nada. Olha, então, tem algumas coisas... O Estado ele tem que ter uma visão que as pessoas têm que entender o Estado, que o Estado ele não é uma empresa. Ele não é uma empresa, ele não trabalha com uma finalidade de ter o lucro, o Estado ele tem que dar certo, ele tem que ser uma gestão que ele tem uma finalidade, que é a finalidade do Estado, para mim, a grande finalidade do Estado ele tem que arrecadar os impostos, mas ele é um grande prestador de serviços. E quando você tem um Estado que presta serviço e presta serviço adequado, ninguém vai se importar de pagar imposto ou qualquer contribuição social. As pessoas não vão se importar. A gente vê os estados de bem-estar social europeus e pega alguns países como Suécia, Dinamarca e outros que trabalharam essa visão que tem o Estado... o Estado trabalhando para as pessoas não fazem conta de pagar 50% de imposto do seu salário, porque ele tem retorno. E é isso que nós temos que fazer da arrecadação nossa, reverter para a população. E aí é esse o grande papel, né? E aí eu acho que vocês estão prestando um grande serviço quando vocês trazem pessoas de várias áreas aqui para discutir como faz a gestão do Estado, né? Porque você tem um orçamento, você trabalha em cima do orçamento, você trabalha em cima de licitações. O Estado ele é mais moroso do que a empresa, porque você tem que prestar conta do dinheiro que você faz. É um processo de licitação, depois você tem que prestar conta dele. Passa pelos tribunais de contas da União, pela CGU, né, as Corregedorias Gerais da União e assim por diante. Você tem todo um sistema que vai fiscalizar aonde você está investindo. Agora, o Estado ele não pode ser uma porta aberta, né? Como a gente viu aí no começo, a gente estava falando aí da questão do orçamento secreto, que você pega o dinheiro público, joga, é um dinheiro que era melhor você subir, pegar esse dinheiro, pôr dentro do avião e jogar, né? E aí, pega aí, gente, do que esse orçamento secreto que o Lira... dá para quem ele quer e manda para quem... E não precisa prestar conta. É um negócio que não coaduna, né? Olha, com gestão de Estado nenhum, né? Uma coisa dessa. O Arthur Lira está fazendo uma propaganda eleitoral, pré-eleitoral, né? Tem um jingle lá pré-eleitoral dele. E eu não tenho nenhuma simpatia pelo Lira, mas eu concordo com o jingle dele. Eu gostei. O jingle dele é assim, Arthur Lira é foda. Concordo. Não posso discordar disso. E aí então, é isso, né? A gente quer falar sobre a sociedade por quem está dentro do Estado para fazer a sociedade. O papo é de Estado. E eu fico para morrer. Eu tenho um economista que está sempre batendo ponto na Globo News, que eu não vou falar o nome dele aqui. E ontem eu estava almoçando com o Gustavo e falei assim, olha Gustavo, olha ali, ele está na TV, é ele que eu sempre falo desse cara. Que tem um vídeo que era assim, ele estava lá na Globo News com o terninho dele perfumadinho lá. E aí o tema do programa era assim: o reajuste do servidor público é compatível com as contas públicas esse ano? E eu fiquei pensando assim, que pergunta cafajeste, cara. Servidor público
é um prestador de serviço para o Estado. Legal. Ele é um item, a mão de obra dele é um item de consumo desse processo de fazer o serviço público. Tá. Vamos pensar numa licitação que você tocou ainda há pouco. Vai comprar papel higiênico para um órgão. Faria sentido? Assim, o papel higiênico, a água e a luz é um item necessário para fazer o serviço público, para o processo, igual um servidor também. Faria sentido a seguinte pergunta? Pagar o preço corrigido de um papel higiênico é compatível com as contas públicas? Não faz sentido essa pergunta. O preço que for esse ano, o papel higiênico vai ter que pagar ou não vai comprar. O papel higiênico não vai ficar... O vendedor... Ninguém vai comprar, vai topar vender pelo mesmo valor do ano passado. E por que pra gente faz essa pergunta? Se faz essa pergunta pra gente, o que está querendo ser dito? Que é uma falta de respeito pra gente. Porque parece que não tem nenhuma vinculação do seu valor intrínseco de trabalho. Porque quer dizer, o seu valor... A inflação faz valer menos cada real. Então, se o seu valor de trabalho mantiver o mesmo, ele vai ter que valer mais reais ano que vem. Agora, se eu fico discutindo quantos reais eu vou te dar ano que vem a mais ou não, não tem nenhuma relação com o seu valor que se entrega, ou eu estou dizendo que tanto faz. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Eu entendi. Assim... quando eu vejo esses economistas falarem isso, são justamente os que não defendem a questão do Estado. Eles não têm... Eles acham que o Estado é um mínimo lá, ele tem que ter um mínimo. E o servidor, quando eles atacam o servidor público, é porque, queiramos ou não, somos nós que a gente acaba... Dependendo do governo que vem ou não, somos nós que sustentamos esse Estado. A gente que dá o suporte. Somos nós. Então, eu vejo esse tipo de indagação, e a gente... Por exemplo, nós, no Serviço Público Federal, nós estamos há 5 anos sem qualquer tipo de reajuste salarial. Nós não temos reajuste salarial. E aquela famosa história, né? Se você for comprar um papel higiênico há 5 anos atrás, ele tinha um valor naquela época. Hoje é outro totalmente diferente, né? E você vê que... Se o dono do papel higiênico não vende mais pelo valor de 5 anos atrás, por que a gente entrega nosso trabalho? Exatamente. Aí tem que parar, velho. Tem que parar. Exatamente. Então, é algo que... assim, eu acho essas coisas que a gente vê muito... Para mim, a política é de destruição mesmo. É de reduzir o papel do serviço público, né? Eu não vejo de outra forma quando eu vejo economistas tratando e colocando a discussão desse ponto. A gente viu aí, por exemplo, a questão do teto, o teto de gastos. Teto de gasto, você pegar um gasto e só corrigir por conta da inflação de um ano para o outro, você não dá margem nenhuma de investimentos. Assim, só para a gente ficar na mesma página, né? Teto Isso. de gastos, vírgula, exceto para banco, que aí pode dar quanto quiser. Exatamente. Se só tem uma coisa que está fora... Percebe que é para você poder enxugar o resto para manter esse. Se você vai ter que economizar em tudo, menos em um, é porque é esse um que é prioridade. Pô. É esse um que é prioridade. Então, na verdade, quando... assim, todos os economistas que vão para a Globo, eles têm... todos eles, a grande maioria que vai lá e faz comentários, são conservadores. Tem uma visão conservadora, uma visão muito voltada para o mercado. Muitos são rentistas, né? Então, a visão, assim, não me surpreende, né? A gente vê e é um ataque direto que a gente vê, né? Mas a minha esperança é que nós vamos, a partir de dia 2 de outubro, né? Depois do dia 2 de outubro, nós vamos estar com um governo com uma visão diferente
e a gente possa mudar toda essa situação aí. Eu tenho certeza que isso vai ocorrer. Eu vou pegar esse gancho que você falou dos conservadores que estão querendo fechar o Estado, e aí vou falar de uma cena que eu acho que foi o Eduardo Moreira que falou assim, e sobre a reforma da Previdência, e aí eu queria entrar pouquinho na parte técnica da Previdência. Ele falou assim, que a reforma da Previdência foi o seguinte: algumas pessoas acordam 5 horas da manhã para dar tempo de deixar o almoço pronto para os filhos, para o filho mais velho servir o filho mais novo, mas a comida já está pronta. 5 da manhã para fazer isso. Porque 6 da manhã tem que estar saindo para pegar a condução, para estar chegando 7h40 na casa do patrão, para poder estar servindo o café da manhã na mesa umas 8h30, para a família que acorda 9 poder sentar, comer junto ali, com aquela mesa toda bonita servida, ler o jornal. E aí essa pessoa que está lendo o jornal, com a mesa toda bonita, e a pessoa que acordou 5 horas da manhã está ali lavando a louça do que ela acabou de consumir e tal, preparando o almoço da família, essa pessoa que está aqui sentada, que acordou às 9 da manhã, está com o jornal assim e fala: vixe, o país vai quebrar, tem que fazer a reforma da Previdência. E essa pessoa que vai trabalhar 10, 5 anos a mais, explica pra gente isso. O que foi a reforma da Previdência? Então, a reforma da Previdência, ela foi, na verdade, uma retirada de direitos e uma extensão, na verdade, né? Olha, poucas pessoas vão... Nas regras novas, a pessoa que está entrando no mercado agora, dentro das regras que foram criadas pelo Bolsonaro, poucas pessoas vão se aposentar. Ela tem que ter lá os 65 anos e, no mínimo, 20 anos de contributivo para homem e 15 anos para mulher. E aí, a cada ano trabalhado, você tem mais 2%. Então, para a pessoa conseguir atingir 100% da média, né? E aí, a média, eles pegam a média salarial, vai fazer a média de todo o tempo laboral da pessoa, né? Antes era de setembro de 94 para frente. Aí você pegava os 80 maiores salários, aí você fazia a média, descartava os 20 menores salários. Agora não, agora a média é geral. Então, quem conseguir se aposentar vai atingir essa renda. Mas você tem que ter idade, né? E vai ter que ter a contribuição. Agora você pega um trabalhador desse, que o cara precisa acordar às 5h30 da manhã. Ele tem que pegar a condução, ele vai. Ele tem... Imagina um cara que trabalha na roça ou serviço braçal. O cara não chega nos 65 anos em condições de trabalho. Ele não chega aos 60. Não chega. Não chega, porque a vida é muito dura para essa pessoa. Agora, aquele que está lendo o jornal, está ali sentado, aí ele fecha. Talvez o trabalho dele não seja braçal, ele seja um empresário, ele seja o que for. Ele chega aos 65, 70, em condições laborais, de trabalho. E ainda fala assim: eu estou trabalhando. Estou trabalhando. Mas então, é justamente isso. Na verdade, essa reforma, ela veio para penalizar os mais pobres, aqueles que não têm mesmo condições, né? E a pessoa não... Olha, a gente prevê que as pessoas não vão conseguir se aposentar. Não vai conseguir. Dentro dessas regras novas, e a hora que você pegar lá a carteira do cara, você vai ver que o cara não vai ter tempo. Ele pode ter idade e não vai ter o tempo. Às vezes ele tem tempo, mas não tem idade. Imagina um trabalhador rural, meu. O cara trabalha lá de sol a sol, meu amigo. No campo. O cara que trabalha no cais aí, carregando as coisas. O cara não... Quem já fez algum tipo de trabalho braçal, ou trabalho que não é intelectual, é muito mais pesado. A pessoa não consegue, por uma questão física mesmo. Não, a pessoa chega destruída no final do dia. E a gente vê que a grande maioria do trabalho que a gente tem aqui é isso, né? E a gente pega aqui, por exemplo, São Paulo, a grande capital.
Tem trabalhador que para chegar no trabalho dele demora 2 horas e meia. O cara tem que pegar 2, 3 condições para ir. Depois ele volta, 2, 3 condições, chega na casa dele. Vamos fazer as contas? 8 horas de trabalho, mais uma de almoço, deu 9. Deu 9, 2 para ir, 2 para voltar, deu 13. Bota 8 para dormir? Quer dizer que os médicos mandam dormir 8. Né? Eu não conheço ninguém que dorme 8, mas vamos supor que fosse uma pessoa saudável, ideal, 8. A gente está no 13, ela deu 21. Aí sobrou 3 horas. 3 horas. Assim, vão ser 3 horas picadas, né? O que ela faz, né? Exatamente. Quer dizer, aí você bota o café da manhã aí, bota o jantar aí. Exato. Tem isso. Não deu tempo de ver um filme. Não dá. Não deu tempo de ver. Não, cara, não deu tempo de ver. Nada, assim, Não tem lazer, não tem ela nada. não foi ela mesma, ela foi. Ela se alienou nesse processo, né? Alienaram ela, né? Isso nós temos... Alienarizaram ela. Fizeram isso com ela, velho. Exatamente. Transformaram ela num robô. Isso a gente tá falando de um trabalhador que trabalha 8 horas, né? Trabalha 8 horas e tal, mas a grande maioria, e a gente tem o cara tem mais de um... Ele trabalha hoje aqui, mas para poder complementar a renda, ele faz um bico à noite de garçom, ele faz um bico não sei do quê. Ele corre, meu. E o pior ainda são para as mulheres. A Previdência foi pior ainda, essa reforma que o Bolsonaro fez para as mulheres. Porque para elas chegarem na idade lá e ter as contribuições, o tempo é maior ainda para as mulheres. Então, e as mulheres, você sabe, né? Tem mulher com dupla, tripla jornada de trabalho. Assim, a gente sabe que a vida da mulher é muito mais difícil do que do homem, né? Inclusive na questão salarial, né? Às vezes exerce as mesmas condições, fazem o mesmo trabalho com salários totalmente diferentes, né? E a gente vê que por isso que a gente tem discutido, né, nas audiências públicas, que nós vamos ter que rever essa reforma que o Bolsonaro fez. Nós temos que rever. Principalmente a reforma da Previdência Trabalhista. Já tem alguma minuta, algum encaminhamento, algum apontamento? Nós fizemos, né? Nessas audiências entregamos documentos, fizemos de... Quais são as diretrizes que os profissionais do INSS entendem que seria bom para o país? Olha, eu acho que a questão de voltar à questão da contribuição, porque, na verdade, a reforma agora que o Bolsonaro fez... Voltar qual contribuição? Voltar a você ter aposentadoria por tempo de contribuição. Tá bom. Esse tempo de contribuição acho que era importante. Por exemplo, quando o Paim fez a proposta de você vincular a idade mais a contribuição, é uma boa proposta. Lá atrás, que era o 95 e o 105. Você linkava a contribuição com... Eu acho que é uma boa proposta. E aí, com essa reforma, caiu tudo isso. Então, eu acho que tem algumas coisas que têm que ser retomadas, porque, principalmente, esse trabalhador mais humilde, que trabalha de forma braçal, ele não tem condições de se aposentar só por idade e ter uma idade de 65 e conforme a expectativa da população for aumentando, ela passa de 65, vai para 66, 67 e assim por diante. Ele não vai atingir as condições para se aposentar. E a gente também acha que tem que mexer também na questão do custeio, você tem que criar outras fontes, né? Buscar outras fontes para dar sustentabilidade a esse custeio da Seguridade. E a gente está discutindo também muito, né? Onde a nossa expertise maior é essa questão gestacional da Previdência, né? Nós achamos que está... Para você ter uma ideia, Vitor, o INSS acabou de aprovar uma nova estrutura organizacional. Aí você tem uma nova estrutura, mudou lá. Fizeram umas mexidas nas caixinhas lá, né? Muda os nomes, né? Mudou os nomes, mexeram lá, puseram para cá, uma para lá, inventou um nome aqui e fizeram lá. Mudaram. Aí você muda a estrutura, só que você não mudou o regimento interno. Nós não temos regimento interno para essa nova estrutura. Aí imagina. Você não tem, então tem áreas... Não tem os cargos que dizem o que faz. Aí tem áreas que ele chega lá, por exemplo, uma demanda judicial. O juiz mandou você fazer determinada coisa. Aí a pessoa recebe, opa,
essa demanda judicial aqui. Não, a minha área da demanda judicial, mas aqui tem que olhar. Isso aqui não é responsabilidade minha. Manda para o outro lá. É porque não existe mais, né? Nada, né? Não, não tem. O regimento. Então você tem uma nova estrutura, e aí você pergunta para o órgão, né? Você vai para a direção central da. Aí você pergunta assim: e o regimento interno, quando que sai? Está previsto lá para outubro, novembro. Quer dizer, você vai ficar num vácuo de 4, 5 meses sem regimento interno. Aí você tem que se espelhar no regimento antigo, mas que não tem nada a ver com o que está agora. Então é uma coisa... é assim que funciona a Previdência. É um negócio de ficar apagando incêndio, sabe? Então, nós estamos hoje com um problema no recurso. Aí tem um cabeça, vamos fazer o seguinte, vamos tirar todo mundo que está fazendo aposentadoria, vamos lá para o recurso. Aí vai. Aí aumenta a fila do reconhecimento de direito inicial. Aí tira o pessoal, joga para lá. É uma coisa que... É aquilo que você falou, né? Você coloca pessoas que não têm, na verdade, noção do que é gestão pública, estão dentro do órgão e não conseguem enxergar, né? Tem um conto aí que o pessoal fala, né? De uma linha de produção que estava encaixotando os produtos, né? E a esteira dava uma falha. Uma falha. Eram caixas, caixas de isopor, e dava uma falha que falhava, tinha uma caixa vazia. Aí o cara lá, o dono da empresa, chamou... Não sei se você conhece. Registra, essa é muito boa. Então, o cara chamou lá os engenheiros vieram olhar, mas então nós temos que mudar, então a esteira tem que ser mais inclinada, temos que fazer isso, botar mais velocidade, não sei o que, foram discutindo e nada dava certo. Aí foram lá, né, o dono, aí chegou lá um dos diretores da empresa, olhou assim, vamos conversar com o cara que opera a esteira. Tá acontecendo isso, né, tá acontecendo isso com a esteira, e como é que faz para... Você tem alguma sugestão? Eu tenho. Qual sugestão? Você pega um ventilador grande e põe aqui. A hora que o vento bater, a caixa que tiver vai cair da esteira e você não vai ter mais problema. O cara teve uma ideia que... Conversa quem tá na ponta, né? Que resolveu, né? Que é o cara que está lá no chão, que sabe dos problemas, conhece, né? E eu acho que você tem que fazer isso, né? No setor público, eu acho que, por exemplo, na área de previdência, você tem a gente que atende, a gente sabe, os servidores da casa, eles têm boas propostas de resolver essas questões que são de gestão. Como vocês da área fiscal, com certeza, vocês têm boas ideias. Eu vejo lá, pelo menos no âmbito federal, a Unafisco, o pessoal da Anfip, os caras têm boas elaborações com relação a propostas fiscais, né? E são servidores públicos, gente que estuda o assunto, né? E que tem uma visão de como as coisas acontecem. E nós temos muita gente boa no serviço público, gente. É muita gente boa. E, em muitos casos, Vitor, o que eu percebo no serviço público é que são muito mal aproveitadas. A gente tem pessoas com uma capacidade muito grande dentro do serviço público e são mal aproveitadas, muito mal aproveitadas, né? E a gente pega e vê agora, por exemplo, essa gestão que nós estamos passando para a Previdência, uma gestão de amigos, de amizade, muita gente que eu vejo ali que não conhece a história. A história do que aconteceu, né? A gente estava conversando aqui, você falou da super receita, você falou que tem 10 anos de casa, mas você sabe, você soube que teve a super receita, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você tem a história na mão, você sabe o que aconteceu lá, você tem essa história. E é importante, né, quem está na gestão, saber da história, né? Saber como que as coisas vieram acontecendo, como aconteceu, como elas se deram e estão se dando, porque a solução, às vezes, não está em construir algo novo, mas buscar algo lá atrás que foi feito, que pode dar resultado aqui na frente, né? Nós temos lá um rapaz lá,
que é o Vite. Vou até citar o nome dele, e não tem problema Vitor nenhum. também? Que ele é Vite. Vite. Ele é uma pessoa que conhece muito da legislação previdenciária. Então, toda vez que tem lá algumas situações lá de trás, tal, para poder fazer uma análise, as pessoas têm alguma dúvida, a gente liga para ele, né? Ô, Vite, como é que a gente analisa isso aqui? Aí ele é... A gente fala que ele é tirolês, né? Eles vieram daquela região de Tirol lá, e tem um bairro lá em Piracicaba que eles moram lá, né? É uma comunidade. E a gente liga para ele ainda está trabalhando, a gente liga para ele e ele sabe direitinho. Então ele sabe toda a história que aconteceu lá, na época lá dentro, o médico, o dentista, de 90 até tal data, tinha um período especial. Você tem que contar especial, você não pode contar direto. Então tem todos os macetes que você pega um servidor que entrou novo, que ele não tem esse tipo de conhecimento. E não que não seja bom, que não tenha capacidade, não é isso. Mas é importante você preservar esse conhecimento histórico e ele sendo passado, né? De geração a geração. Não pode ter esse tipo de vácuo, por exemplo, que você está falando. Faz 10 anos que nós não temos concurso. Quando tiver, fica um vácuo muito grande. Nós tivemos um problema desse. Nós tivemos lá, na década de 90, nos governos Fernando Henrique, nós não tivemos concurso. Nós viemos só a ter em 2003, quando o Lula assumiu. Então, nós tivemos um vácuo muito grande. Isso é muito ruim, né? Esse vácuo de muitos anos sem concurso, porque isso quebra uma lógica, sabe? É muito ruim. Vocês vão sentir bastante isso a hora que... O último concurso que nós tivemos na presidência, os últimos que entraram, foi em 2006. Depois que a Dilma... Golpearam a Dilma, daí... Peraí. Em 2016, desculpa. 2016. Tá bom. 2016, desculpa, falei 2006, né? Não, foi 2016. Depois que a Dilma saiu, que nós tivemos o último concurso... Mas tem umas carreiras que não tem concurso há 20 anos, assim. Tem uns desses mesmo, né? Tem. E aí fica um vácuo muito grande e esse conhecimento que é passado de uma geração para outra, ele acaba quebrando, sabe? Deixa eu te perguntar, você falou do tirolês lá que sabe... Não, porque há um tempo o médico era assim, depois mudou... Essa reforma da Previdência agora, ela foi mal feita, a transição, né? Tem muita gente reclamando da transição. A transição, por exemplo, eu que sou servidor público, né? Eu tenho 55 anos, eu ia aposentar com 57 nas regras anteriores, lá no artigo 7 da emenda 45. Artigo 47 da emenda 45. Bom, vamos lá. Que era a reforma lá de 2005. Lá. Agora, eu vou ter que cumprir idade, né? E eu vou ter que ter o tempo de contribuição. Então, passou para 60. Então, esticou minha aposentadoria para 5 anos. E eu vou ter, quando chegar aos 60 anos, vou ter mais de 40 anos de contribuição. Vou ter 42 anos de contribuição. Vou ter pago. Então, deu uma esticada bastante grande, no meu caso. Aí, para quem já tinha, né? Para quem já tinha aposentadoria, estava na transição, que é do regime geral, aí tem uma tabela de conversão, né? Que vai somando a idade e o tempo de contribuição. Aí, e essa tabela vai acabar em 33 para o homem e para a mulher em 27. Então, você vai somando. Aí depende de cada um. Para poder... Aí a idade para ele atingir o homem 65, o homem 65 e a mulher 62 anos de idade. Então aí tem uma tabela de conversão. Aí você tem que, quem está no regime geral, né, que faz a contribuição, tem que ver lá o tempo que tem, a idade que tem para ver a conversão. E tem alguns que estavam próximos da aposentadoria, que era... trabalhar 50% a mais do tempo que faltava, né? Acho que é a pessoa que tinha até 3 anos faltando, né? Aí ele tinha que cumprir mais 50%, mais 1 ano e meio. Então tem algumas transições aí. É muito cada caso, né? Cada caso é um caso. Mas assim, ó, vamos lá, para quem estiver vendo a gente assim, um trabalhador urbano, em média,
Essa pessoa vai ter que trabalhar quanto tempo mais agora? Mais ou menos. Mais do que com relação à regra anterior. Eu acredito que de 5 a 10 anos a mais ele vai ter que trabalhar. Nossa, hein? Então, eu em 2009, né? 2009, eu tinha uma expectativa de me aposentar quando fizer 57. Então, a minha cresceu 5 anos, o meu tempo, por causa da idade. Eu tô dando 5 a 10 anos. A regra minha, que é de servidor público, é diferente da regra geral, né? Mas depois vai igualar lá na frente. Nossa, 10 anos é muita coisa. Você trabalhar 10 anos a mais do que com relação ao anterior. Tem um trabalhador rural que antes ele conseguia aposentar com 55, agora vai ter que ir lá para 60 e pouco. O cara não aguenta. Não. Pois é, deixa eu ver aqui como é que tá o nosso horário. Beleza, então deixa eu te perguntar aqui. A categoria de vocês, quais são os principais pleitos agora? Então, a nossa categoria, ela tem um pleito que foi por conta da greve, que é a nossa carreira. O pessoal quer, assim, discute, né? Nós estamos discutindo essa questão da carreira típica de Estado. Por que há uma discussão de ser típica de Estado? Porque a análise e concessão de aposentadorias, de benefícios, somos só nós que fazemos no Estado brasileiro, né? Ninguém mais faz. A gente faz para a população. Você não tem... Não é a mesma coisa, por exemplo, de um médico, né? Você tem médico no setor privado, você tem médico no setor público, né? Mas na concessão de benefícios, a gente tem uma discussão de carreira típica de Estado. Só que, e isso, por incrível que pareça, foi fomentado pelo governo Bolsonaro. Na época, o presidente do INSS era o Leonardo Rolim, e ele é um servidor público da área de gestão. Não, ele é servidor público do Legislativo. E ele começou a discutir que nós tínhamos direito a ser carreira típica de Estado, tal. Só que esse povo aí, né, depois a gente começa a enxergar, né, que aí veio a tal da PEC 32, né? Nossa. A reforma administrativa. Você foi muito para Brasília? Fui, cheguei. Nossa, eu fiquei acampando em Brasília direto. Da PEC 32. E aí você vê que ela não tem o pleito que a gente faz. É legítimo, vamos continuar brigando, né, e precisa ser construído alguns caminhos para se conseguir ter esse patamar de carreira típica de Estado, mas a gente viu que a PEC 32 ela acaba com as carreiras típicas de Estado e começa a trabalhar com cargos típicos, né? E os cargos típicos são os cargos na área de segurança, na área da diplomacia, na área fiscal, e não tem mais cargo típico, né? Então, na verdade, o presidente do INSS naquela época e o próprio atual hoje, quando fala em carreira típica de Estado, na verdade, eles estão falando meias verdades, né? Porque se a gente pegar a reforma administrativa que foi apresentada, ela acaba reportando ao Estado da década de 70, né? Uhum. Se a gente for analisar grosso modo, né? Não tem nenhuma lógica, né? E a gente... esse é o grande pleito, né? Que a categoria briga e tal. Agora tem todo um... A gente sabe que as carreiras típicas de Estado, elas não comportam servidores de nível técnico, né? Que são... Então, havia uma proposta da gente fazer como os auditores fizeram no final dos anos 90, que era fazer com que a investidura no cargo de técnico ela fosse de nível superior. E aí dá um prazo para... Isso, dá um prazo e construir esse processo, né? Então tem todo um... assim, a gente tem que... Nós fizemos no governo Lula, que foi a aglutinação de muitos cargos, até chegar a 2 cargos principais na carreira do
do Seguro Social, né? Que é o cargo de analista e o cargo de técnico. E a ideia agora é tentar juntar esses dois cargos e seria dessa forma. Não necessariamente você precisa, quando a gente discute isso, você fazer com que o técnico que é de nível médio hoje, ele passe diretamente para o nível superior, mas você tem que ter a investidura desse cargo de nível superior, e aquele que é de nível médio, ele pode continuar sendo de nível médio. É que um dia vai acabar e os outros que forem entrando agora, nível superior, depois você unifica esses cargos, né? Eu acho que isso é possível ser feito lá na frente. Esse é um pleito importante do sindicato. Esse é um pleito... Esse, a inclusão no rol de carreira típica de cargo típico de Estado agora, né? Mas não. A gente defende carreira típica. Eu acho que eu sou contra essa história de cargo típico. Porque tem que ser carreira, né? A carreira ela tem que ser típica, né? Então, esse é um pleito bastante... que é uma coisa que nós estamos brigando desde a década de 80, a gente vem discutindo essa questão de carreira, né? A gente já discutiu a história de cargo único, e com várias variantes, já teve várias propostas, mas assim, até o momento não vingaram, né? Agora, essa geração mais nova que veio de 2004 para cá dos concursos, elas têm uma visão assim da carreira e estão buscando essa questão da carreira típica, que é um pleito. Assim, não é uma luta fácil, é muito difícil, porque, na verdade, você sabe, no serviço público, principalmente no serviço público federal, você tem servidores, é uma pirâmide, né? Você tem lá os servidores que estão num patamar mais alto, daí uns intermediários, e tem lá os servidores que estão num patamar mais baixo. Os servidores hoje nossos do INSS estão nesse patamar intermediário, né? Então, já tivemos num patamar mais baixo. Hoje nós estamos num patamar mais intermediário. Então, todo um processo. Nós tentamos isso também junto ao governo Lula, no governo Dilma. Não progrediu muito. Progrediu essas junções de cargos que ocorreram na época. Mas agora o pessoal subiu um pouquinho o nível, né? O pessoal está querendo... Mas eu acho que é uma discussão interessante, mas não é tão tranquila assim, não é algo fácil. Dá muito trabalho, né? E é isso, né? E esse é o nosso trabalho de representante de classe, né? Exatamente. O nosso amigo ali passou com uma plaquinha há 2 minutos atrás, dizendo que faltavam 10. Então, deixa eu te fazer só mais 2 perguntinhas curtas. Primeira qual que é o perfil de uma pessoa que trabalha no INSS e o que é mais recompensante em exercer essa carreira? Olha, o perfil do servidor do INSS hoje é um perfil de servidor de classe média. Hoje, nós tínhamos... Quando eu entrei na Previdência, a grande maioria eram mulheres, acho que quase 70% eram mulheres. Hoje já equilibrou essa balança. O perfil é de classe média. E assim, eu acho que o grande prazer do servidor do INSS, eu vejo, pelo menos por mim, né, e uma geração toda, é essa questão de fato você prestar um bom serviço para a população. Você vê uma pessoa... É uma coisa muito interessante o que a gente vive quando a gente está atendendo o público. Você vê uma pessoa, ela sair lá na hora, você conseguir conceder uma aposentadoria, uma coisa. Muitos, a gente fica até impressionado, porque tem muitos, não é poucos, não. As pessoas voltam lá e trazem as pessoas às vezes não tem nem recurso para isso, mas o cara vai lá, compra uma caixa de bombom e leva lá. O cara fica extremamente agradecido por um serviço que a gente sabe que é gratuito, né? O cara leva, compra um bolo,
compra, a pessoa faz alguma coisa para te agradar porque ele conseguiu, ele saiu satisfeito, sabe? Eu acho que essa é a grande... Você olhar no olhar da... Uma pessoa que um bolo foi um valor importante para ela, o orçamento dela, né? Foi orçamento, foi bastante importante, e a pessoa leva lá com um agradecimento, né? De ter conseguido, ter reconhecido o seu direito, né? Porque é um direito, né? E a pessoa leva... Eu lá atendendo, já ganhei sorvete, a pessoa levou sorvete, levou bolo. É coisa simples, né? Porque o segurado que a gente atende lá é extremamente simples, mas você vê que são gestos, né? Que é de agradecimento, né? A pessoa grata, às vezes fala que não precisa, mas as pessoas fazem questão de mostrar que que eles saíram satisfeitos, né, com a prestação do serviço que você deu, né? E é uma coisa muito legal, né? Eu acho que olhar a pessoa e ver que ela saiu contente por conta de um atendimento, e mesmo aquelas, por incrível que pareça, mesmo aquelas que às vezes têm o benefício negado, mas você mostrou para ela, você não tem o direito por causa disso, você vai precisar disso, você ensina, o cara sai agradecido. Nossa, porque vai ter uns que deve fazer bagunça, dar bronca, falar... Deve ter uns que tem doido pra tudo, né? Tem doido pra tudo. Porque, é aquela famosa história que a gente tava falando, né? No serviço público, assim, na Previdência, a pessoa que não tem perfil para atender, para conversar com o segurado, é complicado, porque tem assim, em todo lugar tem gente boa e gente ruim, mas a grande maioria na Previdência são bons trabalhadores. Aonde a gente tem muita dificuldade, a gente percebe que dá muito problema na área de perícia médica. E aí eu vou dizer por quê. Porque o perito médico, quando ele vai fazer a tua perícia, ele não está enxergando a doença que você tem, mas ele está vendo a capacidade, se você tem ou não capacidade de trabalho. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você está com câncer, está fazendo tratamento. Só que ele vê assim, não, mas você trabalha com o quê? Eu trabalho com computador, digito, tal. Então você dá para fazer o seu tratamento, você está com câncer, você pode digitar. Aí ele está falando, você não perdeu sua capacidade de trabalho. Então, é duro, é delicado e duro, né? O cara está lá doente, às vezes ele não está em condição, aí ele fala assim, mas como que esse médico, né, me deu alta? Se eu estou com um monte de coisa. Aí o médico vem e fala assim, mas eu não estou vendo a doença dele. Eu estou vendo se ele tem condições ou não de trabalho. Então... delicado, né? É delicado. Aí tem muita gente que sai revoltada mesmo. E a grande maioria das confusões é na área, ali, né? É na área de perícia médica. Então, para fechar, Pedro Luiz Totti, não é isso? Isso. Falei, eu estava preocupado em errar o sobrenome. O pessoal me conhece Eu devia ter falado isso no começo para você, Vitor, mas o pessoal me conhece lá por Pedrinho. Pedrinho. É que quando eu entrei na Previdência... Pedrinho é Pedrinho do sindicato. Tem umas assim ainda, né? Pedrinho do sindicato. Eu, quando entrei na Previdência, tinham 2 Pedros, né? Era eu, né? Eu era bem mais magrinho, né? Bem magrinho, com 19 anos, e tinha Era Pedrinho, né? E tinha um outro Pedro, que ele era maior do que eu, que para ser maior do que eu não precisa de muita coisa, né? Mas ele era maior que eu e ele era bem gordinho, né? E era o Pedrão, né? Então era o Pedrão e o Pedrinho. Teve um que eu conversei aqui de um sindicato que ele falou que o pessoal conhece ele gordinho do SUS. Eu falei, nossa, que maravilhoso. Bom, então para encerrar, eu quero agradecer aqui a sua presença. Vamos combinar outros. Quero conversar com mais gente da sua diretoria, especialista, depois a gente marca um em cada coisa. Eu achei muito bacana e é um tema que a sociedade tem muito interesse. Então, para te agradecer, eu vou passar para você fazer a consideração final aí. E eu peço que você inclua também, dizendo, para quem gostou e quer acompanhar o trabalho do seu sindicato, onde vocês estão, site, rede social, e como que a gente acha o trabalho de vocês, né? Isso. Primeiro, agradecer aí a oportunidade, viu, Vitor? Bastante importante a iniciativa de vocês para discutir aí essa questão do papel do serviço público. Acho que é
de fundamental importância ter canais que façam esse tipo de debate, esse tipo de discussão. E a gente está à disposição, tá? E nós temos pessoas lá, especialistas na área, por exemplo, de concessão de aposentadoria. Nós temos na diretoria nossa muita gente boa mesmo lá, que tem condições de discorrer mais do que eu aqui, que tem anos trabalhando na área, por exemplo, de aposentadoria, outros em outras áreas, né? E pode vir aqui dar uma boa contribuição para você também. E nós temos lá, né? O sindicato nosso tem a página, que é o www.sinsp.org.br, né? Tem o Sinsp também no Face, no Instagram, com o mesmo nome. Então, a gente tem trabalhado também nas redes sociais, não só com o tema da Previdência, mas a gente tenta também abordar vários outros assuntos aí de interesse da sociedade, principalmente aquelas que envolvem a área pública. Tá? Legal. Então, muito obrigado e estamos à disposição. Obrigado, Pedro. Foi um prazer conversar com você. E para você que nos acompanhou até aqui, quero deixar muito obrigado. E já se inscreve aí no canal, dá o like, que mais? Compartilha, marca os amigos, os outros servidores da carreira. E é isso. Obrigado por você estar dando essa nossa audiência. É muito importante, porque eu sei que você que está vendo a gente, ou você é um servidor público dedicado e preocupado com o Estado, ou você não é, mas é uma pessoa que no coração e na cabeça sabe que a gente precisa de Estado para redistribuir renda. Porque eu sei que se você quer um Estado mínimo, você nem está vendo a gente aqui, você está na Globo News. Um abraço.